Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Iano Cash. É um podcast do Hospital de Olhos Iano que vai trazer muito entretenimento, conversas. A gente vai falar um pouquinho sobre saúde, sobre várias coisas. Hoje a gente está aqui, no podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação, vai falar um pouquinho sobre o coração e um pouquinho de visão. A gente está aqui com convidados muito especiais, A doutora Maiara, a doutora Érica, o doutor Gessael. E eu queria que cada um se apresentasse, falasse um pouquinho, sobre o que faz, e como que atua. Vamos começar com a doutora Maiara para falar um pouquinho sobre se apresentar, doutora? Bom, eu sou a Maiara Maia, sou médica, atendo na área de nutrologia. Então, sobre alimentação que a gente vai falar, eu vou falar bastante sobre, atendo hoje no meu núcleo, o Núcleo Médico Maiara Maia. Já tem 6 anos que eu atuo na área de nutrologia e tenho 12 anos de formada. Sou tocantinense, sou daqui, sou de Porto Nacional e é isso. Legal. Doutora Érica, se apresentar. Bom, eu sou Érica Teixeira, cardiologista. Eu venho de Minas, eu me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ano que vem eu faço 30 anos de formado. Sou especialista em cardiologia e atuo na área de cardiologia clínica e na área de cardio-oncologia para o atendimento cardiológico para os pacientes oncológicos. Meu consultório é lá no Cardio Center, Então tem uma história aí de Palmas aí já de muitos anos, Sim. Enfim, estamos aí. Obrigada. E o doutor Gessael? Eu me chamo Gessael, sou médico, oftalmologista, eu sou especialista em retina, vítreo e catarata e eu atuo lá no Hospital Iano já há 2 anos. Eu sou aqui do Tocantins, minha formação foi na Federal do Maranhão e minha especialização foi em São Paulo, no Hospital do Servidor Estadual lá de São Paulo. E a gente trata os pacientes nossos lá de retina e vítreo com muitas doenças metabólicas sistêmicas, causando diversas alterações lá. Algumas delas a gente vai falar aqui para tentar trazer o melhor aqui para os pacientes, informações que venham agregar aqui para melhorar a sua visão. Uma das doenças assim que a gente vai falar hoje é sobre a questão da diabetes, que eu acho que tem muito a ver, que ela interliga tudo isso, A questão do controle da alimentação, que é muito importante, a questão cardiológica, a visão. Eu estava vendo, tem um dado que fala que entre os pacientes de 20 a 60 anos, a principal causa de cegueira entre esses pacientes é a diabetes, Então, e 90% desses pacientes poderia ter sido evitado, ele não precisava ficar cego, porque se tivesse um controle, Então, eu acho que isso é muito importante, essa informação, que a gente leva em relação à questão tanto de alimentação, porque hoje é uma coisa assim que não é só medicamento, A gente estava conversando sobre isso, mesmo. Doutora Maiara, que muitas vezes, não, eu tenho diabetes, eu tenho que tomar meu remédio e pronto. E a maioria desses pacientes já chega no consultório totalmente medicado, Medicado eles estão. Tomam o remedinho deles, tal, inclusive vários, normalmente são hipertensos, mas falta ainda informação em relação à alimentação. O quanto é importante a mudança de hábito de vida para a doença não progredir, O remédio, ele ajuda, lógico, é um tratamento, mas a mudança de hábito de vida, ela tem que existir para a doença não progredir, como no caso, provocar uma cegueira, ou enfim, outras comorbidades associadas ao diabetes. Não, e parece que o paciente diabético é mais difícil, não é? Eu não sei, a minha mãe é diabética e ela parece que assim, aquele paciente que parece que quando a gente fala que não pode, Aí parece que quer mais e quer fazer, mas eu acho que falta muito, talvez, essa questão da cultura, Cultural. Da gente colocar aquilo que é importante, Porque às vezes eles acham que não é, E a gente vê muito assim, por exemplo, quando a gente começa a carreira médica, a gente trabalha, por exemplo, postinho. Quando chega o que a mãe fala, de uma criança magra? Doutora, passa uma vitamina para esse menino engordar, para ele comer mais, Porque a gente tem aquela cultura do que a criança gordinha é a criança saudável, É tipo, esses dias teve uma mãe que perguntou, eu posso dar esse iogurte que tem proteína, tipo Iupro, pro meu filho? Sendo que ela dá refrigerante, dá noninho, não sei o quê, e nunca pergunta nada, Lógico que pode. Então, a cultura, de comer errado, de comer... É muito cultural isso. Por isso é tão difícil para esse paciente
mudar estilo de vida, porque é enraizado, né? Lembra ali a infância. Desde criança eu como isso, por que eu tenho que mudar isso agora? Então, essa é a nossa maior dificuldade, né? É a mudança de estilo de vida para a pessoa entender que aquilo vai ser importante para a saúde dela. Porque se tá já há tantos anos e de repente falar que não pode, né? Realmente é muito difícil. É muito difícil. E às vezes as pessoas não sabem a questão da consequência, né? Porque pensa assim, eu tenho diabetes, tá tranquilo, mas não sabe aquela consequência, o que vai causar, né? Então hoje, né, doutora Érica, no consultório, assim, como que é, assim, essa questão do paciente diabético, né? As doenças, né, que pode ter, né? Doenças cardiológicas, o risco de infarto, né? Também aumenta muito em paciente que está descontrolado, né? Como que é o dia a dia, assim, no consultório? O paciente diabético ele vai morrer de doença cardiovascular, ponto, né? As doenças cardiovasculares, elas são a maior causa de morte no mundo inteiro, ainda são. Eu acredito que talvez isso mude no futuro, mas eu acho que a cardiologia tem evoluído muito. Elas ainda são. O fato é que eu acho que em relação ao diabetes, eu não sou endocrinologista, mas eu acho que a gente teve uma evolução no diagnóstico do diabetes e da parte médica mesmo, porque há um tempo atrás, quando eu era residente, o diagnóstico de diabetes era dado quando a glicemia estava alta. Hoje, a gente consegue detectar as alterações muito antes da glicemia subir. Então, a diabetes começa muito lá para trás. O diabetes ele começa lá no check-up do paciente que vai me procurar no consultório. Então, saúde a gente constrói, né? Então, desde o dia que a gente nasce, a gente morre um pouquinho, né? Porque o envelhecimento e a morte é algo natural na vida do ser humano. Então, a gente constrói saúde e a gente constrói doença, a depender de como nós vamos levar a nossa vida. Então, isso que o paciente, eu tento passar isso para o paciente, né? Que existe um caminho a seguir. E aquelas pequenas alterações que a gente detecta no check-up, é que eu preciso colocar para ele que as mudanças elas precisam ser pontuais em relação a algumas coisas, para aquilo seguir no caminho melhor, né? No caminho da doença ou no caminho da saúde. Porque até quando a gente faz tudo certo, a doença é inevitável, porque o corpo ele vai adoecer em algum momento. Imagina se a gente não cuida do corpo, né? E aí quando às vezes o paciente já chega lá com a glicemia alterada, toda aquela cascata metabólica dele antes, todas as alterações, elas já aconteceram e estão acontecendo ainda, né? E aí a gente às vezes já trata o paciente na consequência, né? Então eu não costumo ser muito radical, porque eu acho que o equilíbrio é o mais difícil na vida, né? Não pode tudo e não pode nada, né? Então, em relação à alimentação aos meus pacientes, eu acho que a dieta brasileira é facilitadora, né? A base da nossa dieta é facilitadora, porque o brasileiro ele tem um hábito de comer com muitas coisas, né? O prato é muito... são muitos elementos, né? A gente come verdura, a gente come carne, a gente come arroz, a gente come feijão, né? A gente come folha, a gente tem uma hortinha e tal. O nosso clima favorece a agricultura, né? Diferente de um país que neva, né? Que tem tudo na estufa. É tudo congelado. Exato. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, coma comida, né? Abra menos pacotes, né? É menos processado. E lógico... tentar o equilíbrio, né? Porque ninguém vai viver sem o que é bom, né? Porque comer é tão bom, né? Sim, verdade. Esse equilíbrio, mas é isso. Mas na cardiologia tem muita coisa assim que hoje em dia a gente consegue às vezes prevenir muita coisa, né? Então às vezes assim já sabe que tem um diagnóstico e às vezes tem algum exame novo, alguma coisa que a gente consiga às vezes prevenir alguma doença ali, é mais esse controle mesmo assim. Assim, nós temos exames de detecção precoce, né? Então assim, a gente tem os testes mais simples, por exemplo, um teste ergométrico para a gente observar alguma alteração que sugira entupimento de alguma artéria. Mas hoje a gente tem angiotomografia de coronária, a gente consegue calcular o score de cálcio, consegue reestratificar um paciente diabético para o risco cardiovascular nos próximos anos. Mas o que descompensa um paciente, tanto para um acidente vascular cerebral, quando a gente fala de doença cardiovascular, quanto para um infarto, que é o que mata as pessoas, é uma instabilidade de uma placa de gordura pré-existente. E para essa placa infartar, ela não precisa ser muito grande, ela precisa ser instável, gorda, né? Então, assim,
Se você tem pressão alta e não toma o remédio da pressão porque acha que não precisa, se você não faz nenhuma atividade física, se você vai 10 anos no cardiologista e o colesterol está sempre alto e você não faz uma intervenção naquele colesterol, se você tem alteração metabólica mesmo e você não faz a intervenção que precisa, se você não se mantém dentro de um peso adequado, essa doença ela vai chegar para você. E às vezes, com todos os exames normais, vai no cardiologista e faz o exame essa semana que vem infarta. Como assim? Exatamente isso, porque você continua se agredindo com os fatores de risco. Você continua fumando, você continua bebendo, você continua sem tratar, sem tomar os remédios. Então, um exame normal não é a garantia de estar bem, saúde. De saúde, de boa saúde, 130, né? Então, assim, eu tenho um paciente que vai todo ano, faz check-up. Aí eu pego todo o histórico dele e falo assim, olha aqui esse colesterol, eu brinco muito com os meus pacientes. Tem o colesterol ruim, qual que é, doutora? Eu não lembro. Olha, LDL é o colesterol ruim. Essa sigla ela está em inglês, mas eu vou traduzir para o português para você. Significa, logo Deus leva. Verdade. Você não vai esquecer nunca mais que esse colesterol, a sua meta de colesterol, que é individualizada para cada perfil de paciente, para cada grupo de risco, é essa. Toda vez que o médico te pedir o exame, você olha para esse logo Deus leva e vê. Tá entre esse e esse tá bom. Tá acima disso, volta, porque a gente precisa rever. Né? E muitas vezes não entra na cabeça do Não paciente, entra. né? Ele continua aquela vida, né? Aqui não controla, como a doutora Maiara falou, né? Aquela vida que sempre foi assim, por que eu vou mudar, né? Então, realmente, isso faz muita diferença. E eu acho que, assim, hoje a tecnologia vem aumentando cada vez mais, né? E a gente consegue fazer diagnósticos muito mais precoces, né? Uma coisa que eu costumo, né, falar na oftalmologia, né, para os pacientes, o fundo do olho é como se fosse um espelho para o resto do corpo, né? Porque é um exame, assim, que não é invasivo, a gente consegue tirar as fotos, né, doutor Gessael? A gente consegue avaliar a retina e, muitas vezes, a gente faz até o diagnóstico da diabetes, né? O diagnóstico da hipertensão, de uma outra doença mais grave pelo fundo do olho, né? Então, eu acho que tudo isso, né, Gessael, como que é o dia a dia ali, que você vê, assim, esses casos, essa questão do diagnóstico? Olho, ele é um reflexo da microvasculatura de todo o corpo. Então, qualquer doença que cause lesões microvasculares vão atingir o olho. Hipertensão, diabetes, doenças metabólicas. Então, não existe nenhum local do corpo em que a visualização dos vasos seja tão direta quanto a retina. Para você visualizar um vaso do rim, um vaso cardíaco ou qualquer outro vaso no corpo, você vai precisar de instrumentos específicos para acessar essa imagem. No olho, não. A gente consegue, através de uma lente, visualizar no microscópio diretamente o vaso do fundo de olho. Então, assim, todas as doenças metabólicas podem ter alteração vascular na retina. E essas alterações vasculares, quando acumuladas, podem levar, né, a complicações que levam à cegueira. Então, a gente percebe que o paciente, quando vai procurar com sintomas, normalmente ele já tem uma lesão vascular no corpo inteiro muito grande. Então, às vezes você chega com um paciente lá, doutor, tive diagnóstico de diabetes mês passado. E você vai ver o fundo de olho dele, já tem lesão vascular extensa. Então, você acredita que provavelmente esse paciente já tem lesão vascular renal, esse paciente tem lesão da microvasculatura dos nervos periféricos, causando neuropatia, tem lesões microvasculares no cérebro, que é a microangiopatia, ele vai ter lesões microvasculares cardíacas. Então, esse paciente que tem a lesão vascular no fundo de olho, primeira coisa, encaminho para o cardiologista, primeira coisa que eu faço. Você precisa, não sei se já pegou encaminhamento meu lá. Primeira coisa, você pode ir no cardiologista, porque se você está com lesão vascular no fundo do olho, você tem lesão vascular no corpo todo. Então, o fundo de olho, a maioria das doenças metabólicas, é essencial ser feito anualmente. E é uma coisa, às vezes, um pouco negligenciada. Eu acredito que a doutora não, mas muitos colegas esquecem dessa parte que é importante. Vai ajudar o colega também a entender a gravidade da doença do paciente dele. Então, o colega vai mandar para mim e eu vou falar, olha, o paciente está com uma retinopatia grau 3. Né? Aquilo já demonstra que ele está mais grave, uma retinopatia hipertensiva grau 3. Que ele está agudizando, muitas vezes, não, eu vou deixar para fazer um mapa daqui 6 meses.
Aí ele chega lá com a observação de uma retinopatia hipertensiva grau 3. Não, vou fazer o mapa hoje, porque eu medi aqui, está normal, mas provavelmente ele está tendo um pico aqui durante o dia. Então, auxilia bastante o exame do fundo do olho, tanto o paciente prevenir problemas, quanto auxiliar os colegas a tratar melhor os pacientes. Então, assim, pessoal, é essencial. O mapeamento de retina anual para doenças metabólicas é muito importante. E como a doutora falou, essa questão da doença ser lenta e gradual é muito interessante. Porque por que o paciente que fez diagnóstico de diabetes há um mês já tem alteração no fundo do olho? Porque provavelmente ele já tinha alterações metabólicas prévias que não provocavam sintomas e por isso ele não procurava um médico. Então, eu costumo falar para o paciente, às vezes o paciente chega para mim lá já com descolamento tracional de retina. Doutor, perdi minha visão esse mês, nunca tinha tido nada. Olha, eu te dou certeza que pelo menos há uns 5 a 10 anos você tem alguma coisa. Você só não sabia, mas que você tinha. Não tem como você ter a alteração que você tem no fundo do olho tão grave se você não tem uma alteração metabólica prévia. A doença, ela é lenta. Ela vem primeiro, né, a diabetes, um exemplo, ela vem primeiro com alterações não relacionadas à glicemia em si. Você causa picos de hiperglicemia quando você se alimenta, isso leva à hiperinsulinemia. Essa própria hiperinsulinemia, a doutora tem até mais propriedade para falar do que eu, causa alterações no corpo todo, né? E essa lesão, ela já vem antes dos sintomas, né? Por isso, a questão de observar o cuidado prévio é essencial, né? É muito, muito, muito importante. Sim. E essa questão, assim, esse paciente que está mais grave, né? Sempre eu costumo dizer no consultório que ele precisa primeiro ter o controle, né, da diabetes. Antes de tudo. A questão da tecnologia hoje tem avançado muito, tanto na área cardiológica, a área da oftalmologia, a questão de equipamentos. Então, aquele paciente que chega lá com descolamento de retina, né? Hoje a gente tem recurso para fazer, resolver, mas assim, pode ser tudo perfeito, tudo lindo, a cirurgia ser perfeita, 100%. Exatamente. Se ele não controla a diabetes, vai descompensar de novo, vai descolar de novo, vai sangrar, né? Então, isso eu acho que esse paciente, né, que eu acho que falta mesmo colocar na cabeça a importância, né, desse controle, né, da glicemia. E a paciente, assim, quando você vê que não tá evoluindo, piorou de novo, é certeza que a alimentação tá boa. Não, e muitas vezes acontece que às vezes o paciente, ele imagina ali que como ele está medicado e não estou sentindo nada, eu posso comer de boa, vou me exercitar só essa semana, depois na outra semana já esquece, entendeu? E aí acaba que ele acha que já está tudo bem. Não, eu já fui no oftalmo, já fiz meu tratamento, já estou medicado, já fui no cardiologista e tal, e acaba se esquecendo do estilo de vida mesmo. Porque por mais que a alimentação do brasileiro realmente seja bem diversificada, né? As pessoas, elas são muito voltadas àquele... Vou comer muito arroz, muito bolo, muito pão, né? Mesmo tendo a hortinha em casa, eles têm dificuldade de comer salada. A gente vê isso muito, muito, muito no consultório, né? De fazer uma atividade física. Antigamente as pessoas andavam de bicicleta, andavam a pé. Hoje todo mundo tem um carro, tem uma moto, tem um meio de transporte, né? Fácil, que facilita as coisas. Então, até ele entender que mesmo não tendo sintoma, por exemplo, o diagnóstico do diabetes, antigamente era pela glicemia, né? Hoje a gente tem hemoglobina glicada, tem insulina, e aí você mostra, olha, tá alterada aqui, isso aqui, a sua insulina tá muito alta. Não, mas minha glicemia tá boa, doutor, então tá tudo bem, né? Não tá tudo bem, né? E já tem as alterações ali metabólicas acontecendo. Então, até você colocar isso na cabeça do paciente é um pouquinho complicado, e eu adoro os podcasts porque levar informação de qualidade, quanto é importante a alteração de estilo de vida, mesmo você estando medicado, mesmo você indo no cardiologista, no oftalmo, é importante mudar o estilo de vida, né? Muito, muito, muito. Eu acho interessante pegar o fio da ideia, porque o que acontece? Trata-se muito de recompensa, né? As recompensas que hábitos de vida saudáveis trazem são a longo prazo. E você vai ter o retorno disso num futuro um pouco mais distante. Enquanto que os maus hábitos trazem prazeres imediatos, né?
Então, trata-se muito também, eu gosto sempre de falar para os pacientes, as doenças metabólicas, elas são muito psicológicas também, né? Então, tem muita doença metabólica associada a distúrbio de ansiedade, de depressão. E a gente vê que mudar essa mentalidade é essencial para tratar a doença metabólica também. O paciente entender que o exercício físico pode trazer endorfina, mas não é de imediato. A pessoa vai ter que ter o hábito para vir. Tem que aprender a fazer. Tem que aprender né? a fazer. A pessoa vai ter que mudar a alimentação e muitas vezes uma alimentação, é como a doutora falou, é equilíbrio. Não é que você não vai poder ter acesso a certas coisas que são muito boas, gostosas, faz parte da vida. Só não precisa ter na rotina. Não precisa ser todo dia, né? E você entender que a recompensa por se alimentar bem, fazer exercício físico, ela é um pouco mais distante. Mas ela se você for observar o prazer que você vai ter de ter uma boa saúde no futuro, muitas vezes ela é muito maior do que a soma de pequenos prazeres momentâneos que não vão agregar um prazer maior no futuro, de ter uma boa saúde, né? E hoje a gente vê, né? Quando eu era criança, eu olhava uma mulher de 30 anos, eu falava, é uma senhora, né? Já tá velha. Né? E a gente vê mulheres de 50 se cuidando, 60, que você não fala que tem aquela idade, né? O quanto é Já tá na frente de uma. Exatamente. Os 60 são, os 60 são os novos 40, né? Exatamente. Então, assim, e existe, às vezes a pessoa fala, mas minha mãe tinha isso, existe a genética, mas a epigenética, ela é superior, né? O que você faz com a sua vida, com o seu estilo de vida, é que realmente vai dar o curso aí, né, de como você vai envelhecer. A doença é inevitável, mas o envelhecimento, a forma do envelhecimento, é a gente que provoca, né? A gente que produz. Então, levar essa informação do quanto é importante, né, a alteração da alimentação, melhorar o padrão alimentar, fazer atividade física, diminuir o uso de bebida alcoólica, é excepcional, gente. Você não tem noção, principalmente as pessoas mais carentes, elas não têm noção disso. E a ansiedade hoje, concordo totalmente com você, está presente em todas as classes sociais. Todas, né? É incrível como as pessoas estão ansiosas. Não sei se é por causa da internet, se é por causa do estilo de vida que é diferente hoje, mas estão ansiosas, estão comendo mais, estão engordando mais, estão tendo mais doenças metabólicas, enfim. Então, quanto mais informação tiver, melhor, principalmente parte preventiva, né? Não, com certeza. E essa questão de mudar o estilo, né? Eu acho que, assim, esse hábito que a gente tem que ter mesmo, atividade física, alimentação saudável, muitas vezes é difícil no começo, né? A gente vai... Toda mudança é difícil, gente. Qualquer mudança, né? Mesmo a melhor. A gente não é difícil, porque você vai começar a fazer alguma coisa que você nunca fez, né? Então é difícil, mas justamente você tem que levar isso, o que pode acontecer no futuro, né? Então, o que essa atividade, por exemplo, eu sempre fui de atividade, sempre fui de fazer atividade. E às vezes o dia, assim, por exemplo, não, tá tendo muita coisa, tô corrido, não consigo. Eu já sinto no meu dia a dia no consultório. Às vezes só de estar sentada ali, comecei a ter dor nas costas, não tá legal. É por quê? Porque às vezes aquela semana eu não fiz atividade. Então, você acaba criando o hábito. Né? Eu costumo dizer assim, eu particularmente não gosto de fazer musculação. Mas eu faço musculação segunda, quarta e sexta, sagrado. E agora eu descobri uma atividade física que eu amo, que é o boxe. Que é uma atividade física de explosão, que é muito bom para o paciente ansioso e tal. E eu faço terça, quinta e sábado. Eu estou faltando, né? Mas depois eu vou fazer pelo menos um cardio. Mas, assim, nem tudo que a gente ama... Né? Tipo assim, eu não gosto tanto de musculação, mas eu quero envelhecer com músculo. Eu quero envelhecer bem, né? Quero estar lá com meus 80 anos, me cuidando, estando bem. Então, não adianta. E vira um hábito. Mesmo não amando, quando eu não vou, eu sinto falta. Então, a gente pode construir bons hábitos, né? Mesmo não amando aquilo, acaba que você sente falta. E você vê os benefícios, né? No caso da musculação, para o corpo mesmo, assim. Você tem um corpo diferente, você vai ter mais energia, mais disposição, menos ansiedade, no caso da atividade física em relação à explosão, que é o boxe, né? É muito bom para a ansiedade. Gente, eu quase prescrevo boxe. Faz um aeróbico, assim, principalmente de explosão, não só corrida, né? Por que o povo é tão viciado em bike? Porque é muito bom, libera endorfina. Enfim, é muito bom. Sim, com certeza. Eu acho que faz toda a diferença, Toda a diferença. E a questão, assim, hoje até essa questão, assim, por exemplo, da cardiologia, doutora Érica, você acha que tem, assim, diminuído a questão de medicamentos que a gente, por exemplo, a gente consegue
colocar mais assim atividade física, alimentação e com isso diminuir a questão de tratamento de medicamentos, por exemplo, ou alguma outra coisa que a gente não... Porque assim, muitas vezes o paciente chega lá com uma bolsinha assim, com 50 tipos sacola, de medicamentos, né? Uma sacola, né? Com 50 tipos de medicamentos. Você acha que hoje em dia tem assim melhorado isso, essa questão de prescrição ou não? Às vezes o paciente não... É difícil mesmo mudar a rotina e acaba que tem que passar lá 10, 15 tipos de medicamento. Depende. Assim, eu gosto de falar muito para os pacientes que existe uma palavra que chama disciplina. Disciplina é uma palavra que existe para quando não existe hábito, vontade. Ou seja, você não tem vontade de fazer, você não tem o hábito, mas você tem que ter disciplina para fazer tudo na sua vida. Tudo na sua vida ela é programável. Você se programa para comprar um carro, para comprar um apartamento, para fazer uma pós-graduação, para fazer não sei o que, para fazer não sei o que lá. E você tem que se programar para o corpo, para a sua morada, vamos dizer assim. E não esquecer de olhar para frente, né? Toda vez que você... Toda descida merece o cuidado. Então, toda descida de ladeira você tem que prestar atenção. Você sobe, mas quando você vai descer, cuidado para não... a pedrinha para escorregar, né? Então, assim, o envelhecimento é descida de ladeira, né? Descida de ladeira financeira, descida de ladeira emocional, tudo isso exige cuidado médico, cuidado profissional, enfim. A cardiologia é uma especialidade de polifarmácia, né? A gente tem um arsenal terapêutico muito interessante. Então, assim, é muito importante falar isso para as pessoas, que o diabetes é um exemplo muito fácil de entender, né? Por quê? Tá lá que a glicose tá alta, que o açúcar no sangue tá alto e eu preciso tomar um remédio para aquele açúcar abaixar. Ok. Então, eu não posso comer açúcar. Ok. Tá. Mas, doutora, se eu não comer açúcar nenhum, se eu tirar tudo o açúcar, eu posso parar de tomar o remédio? Falei, olha, existem momentos da vida que o seu corpo precisa da ajuda do remédio para deixar as coisas controladas. E você pode comer açúcar nenhum, que ainda assim a sua glicose ela vai dar alterada. O colesterol, por exemplo, que é uma alteração genética, é geneticamente determinada. Então, por exemplo, eu tenho pacientes triatletas que o colesterol é alto, ele tem que tomar remédio. Então, ele faz todas as modalidades de exercício e ainda assim o tal do LDL dele ainda é alto, porque é geneticamente determinado. Então, mas eu estou fazendo muito exercício, eu não posso parar de tomar o remédio? Não. Agora, se você tem uma pessoa que estava obesa, que comia muito mal, enfim, que teve um start na vida, ou seja, que teve uma sacada, eu preciso mudar de vida, porque tem gente que acontece isso, vai lá e fala assim, eu quero mudar minha vida, eu não posso viver mais assim, eu não tô bem. E aí você vê que as coisas elas podem melhorar, porque os pilares do tratamento não é só remédio, né? O pilar do tratamento, o indivíduo é um indivíduo que precisa de agir, né, do que a gente está falando aqui, do comer, do exercício e tal, espiritualmente, emocionalmente, por causa dos transtornos de ansiedade, as compulsões, enfim. Então, quando ele tem essa sacada, ele pode melhorar, e às vezes ele pode diminuir um antihipertensivo, um remédio da pressão, pode. Ele pode melhorar a resistência à insulina dele, pode, com certeza vai melhorar. O colesterol dele pode abaixar com atividade física, pode, talvez ele ainda precise do remédio, mas o que eu acho bem interessante para deixar para as pessoas que estão nos ouvindo o início da medicação ela tem que ser prescrita por um profissional habilitado e deve ser descontinuada sobre a orientação de um mesmo profissional habilitado, de preferência o mesmo, porque a gente vive hoje uma coisa que tem muito especialista, né? Um trata do primeiro dedo da mão, o outro do segundo, da mão direita, outro da esquerda. Um da mão direita e da mão esquerda. Aí você vai no da mão direita, ele te passa o remédio da mão esquerda e te tira o remédio. Você não sabe se você toma os dois ou toma só um. Exatamente. Então, na cardiologia acontece muito isso. A gente tá lá construindo toda uma meta, ele vai num outro médico, ele diz, não, seu colesterol tá ótimo, tira o remédio do colesterol. Então, isso é muito importante, né? E... eu vou ficar
dependente do remédio, o remédio ele é necessário para algumas situações e tudo é um equilíbrio, bota na balança. O efeito colateral se sobrepõe ao benefício, a gente tem que tomar, né? E a gente tem que plantar isso, porque eu falo, você quer colher soja? Não plante milho, plante soja. Como você quer entrar e sair de um carro? Quando você tiver depois dos seus 70 anos. 2 pessoas te botando no carro, te tirando do carro. Ou você levantar sozinho. Bota o velho no sol, tira o velho do sol. Até como que você quer. Porque você vai chegar lá, a não ser que você tenha uma morte súbita no meio do caminho. Ou você tem uma doença que te leve. Mas você vai chegar lá, a expectativa de vida é 80 anos. Como você vai chegar lá depende do que você faz hoje. Ponto. E é totalmente isso, né? A dependência, assim, que hoje nos consultórios, né, a gente vê, o doutor Gessael também acaba que, como vê essa parte da retina também, a gente atende muito idoso, né? Muito. E cada vez mais, assim, ontem eu atendi um paciente de 101 anos, né? Olha e isso. caminhando, normal, 98 caminhando. anos, 102, 103. E esses pacientes de 101 anos, quando eles eram jovens, eles labutavam, gente. Aquele pessoal que pegava no pesado. Não é igual hoje em dia que o pessoal, a gente tá falando, né? Anda só de carro, só de moto, né? É diferente, né? Por isso que chega no 101. E andando. essa questão do estilo de vida, né? Faz toda a diferença no futuro, né? Então, fazer atividade. Eu sou triatleta. E aí, eu vejo nas provas, assim, a gente vê... teve uma prova que eu fui acompanhar meu esposo no Ironman, que foi a prova mais longa do Ironman Full. Tinha uma senhora de 90 anos correndo. A prova termina com 42 quilômetros de corrida. Eu acho o máximo. Assim, era um negócio assim que você vê. Aí depois chega chega um paciente, né? Ou alguém mais, eu tô com 60 anos, já não consigo fazer as coisas. Eu falei assim, é você que toma a decisão, né? Se você quer fazer ou não, né? Ou se você quer inventar uma desculpa. Sempre tem a desculpa, né? Então, a pessoa tem que ver realmente essa questão do estilo de vida para ela poder, né, chegar numa vida saudável lá no futuro, que realmente vai fazer toda a diferença, inclusive no momento que a gente tá. Igual eu falei, às vezes aquele dia, aquela semana que eu não me exercito, às vezes eu tô lá operando, eu já sinto também, sinto já as costas, sinto que, né? E a gente tem que ter mesmo esse hábito, essa rotina aí do dia a dia. A questão de alimentação, eu acho que essa questão, a gente falou um pouquinho do açúcar, né? Realmente, o açúcar, assim, é um vilão mesmo, doutora? Com assim, certeza, que não, com assim, certeza. Todo mundo, assim, fala, não, aquela doce, tem pessoas que são viciadas no doce, né? O açúcar é um alimento que não tem nutriente nenhum, né? Ele foi criado realmente... Ele não existe na natureza Não naturalmente, existe. uma concentração tão alta, né? Ainda tem a cana-de-açúcar, mas tipo assim, ele não tem um nutriente. Falar, não, o açúcar é bom porque ele é rico em vitamina tal, é rico em aminoácidos. Não, ele só serve para adoçar um alimento. Por exemplo, o café, ele tem um gosto característico do café. Quando você coloca o açúcar, ele tem um outro gosto. Entendeu? Então, ele é um alimento extremamente viciante, assim como a gordura hidrogenada. O pessoal ainda inventou, né? Açúcar com gordura hidrogenada, tipo sorvete. Bolacha recheada. Né? A combinação, que é para as bombas, né? E é extremamente viciante, né? Porque ele libera dopamina, que está relacionada ali com prazer mesmo. Tem gente que é extremamente viciado. Eu concordo com o equilíbrio também, mas tem gente que fala assim, não, vamos tirar o açúcar? Sim. Eu vou morrer, meu Deus, sem açúcar, que não sei o quê. Como assim, doutor? Existe alguém que vive sem açúcar? Gente, lá em casa não tem nem açúcar. Se você for na minha casa, não tem um saco de açúcar na minha casa. Não que eu não coma, se você me chamar para sua casa e tiver um bolo, eu vou comer, né? Mas na minha casa não tem, na rotina não tem, né? Então, existe, assim, a pessoa sério, do tanto que a pessoa é viciada naquilo, né? Então, o açúcar é um alimento extremamente viciante, a gente vê isso. Eu não consigo ficar sem o meu docinho após o almoço, não consigo, né? Faz alterações metabólicas no nosso corpo, faz maior pico de insulina. Quando cai, a pessoa quer de novo, o cérebro pede aquela sensação boa de novo. E é um alimento totalmente dispensável, né? Porque não tem nutriente. Eu acho que o que é indispensável é o que nos nutre. Se não tem nutriente, a gente pode sim viver sem. Mas é viciante com certeza. A sociedade hoje é viciada em dopamina, né? A gente vê isso. As pessoas têm acesso facilitado a prazer. Celular,
tablet, açúcar, comidas gostosas. Então, outras coisas que levam a prazer, como atividade física, prazer social, ficam às vezes negligenciados, familiar, porque o acesso rápido, né? Ao prazer facilitado, né? Tablet, celular, rede social passivamente, que é diferente de rede social ativa, que é que está fazendo aqui, a gente está comunicando com as pessoas. Rede social passiva, você vai só olhar o que a outra pessoa está fazendo. Alimentação rica em açúcar. Então, assim, o acesso ao prazer, né, a motivação que a dopamina traz, é muito fácil. Antigamente, para a pessoa ter dopamina, ela tinha que marcar uma reunião com os amigos no sábado e todo mundo ir fazer alguma coisa lá no quintal da fazenda. Hoje não, ela quer dopamina, ela pega o celular, acessa um filme e vai assistir Netflix aqui. A sociedade hoje é viciada, né? Totalmente viciada. Então, assim, às vezes é bom buscar alternativas para conseguir endorfinas e ter prazer com outras atividades, não necessariamente apenas essas atividades que levam a hábitos ruins, né? Ruins no sentido da saúde, vamos dizer assim. Não que a pessoa não possa assistir o filme dela, ter a rede social, se alimentar, vez ou outra, com uma alimentação que é gostosa, rica em açúcar, né? Rica em açúcar, mas é interessante ter esse equilíbrio que a doutora falou. Eu acho que passa muito pelo imediatismo que a nosso momento de vida, né? Como a sociedade vive hoje no mundo inteiro, né? Porque assim, a dopamina é uma coisa boa, né? Mas de que maneira que você consegue ela, né? Porque assim, é muito mais fácil me dar esse seu saquinho de açúcar do que eu correr 10 quilômetros. Exato. É muito mais. Então eu já vou abrir esse negócio logo, bota aqui, pronto. Não é? Mais rápido. É rápido, né? Então, assim, você ir no supermercado, pegar, você consegue fazer uma comida boa em casa, mas vai te dar trabalho. Você fazer aquele preparo do alimento e tal, seguir uma receita e tal. Mas também você pode pegar e falar assim, me manda aqui, vem lá, não sei da onde, sei lá, enfim, e tal. Então, eu acho que é o imediatismo. Todo mundo está atrás de uma solução mágica para os seus problemas. Não é só na saúde, em todas as áreas. Todas as áreas. As pessoas, o tempo parece que ficou escasso, todo mundo quer resolver tudo muito rápido. E na área da saúde é assim, eu quero ficar magro, me dá aí um remédio que eu quero tomar e tal. Eu quero parar de fumar. Semana que vem eu quero perder 10 quilos. Quero parar de fumar. Isso também é muito... Ou milagre, né? Eu tô com a glicemia alta, eu quero um remédio para baixar. Aí você dá um remédio, não, mas eu vou estar na semana que vem, não tá baixo. Mas o que foi? Não, eu tô comendo igual eu comia antes, só que você me deu um remédio para baixar, mas não baixou ainda. Só que não é só o remédio, né? Eu acho assim que a gente vive hoje num mundo diferente, né? Sim. E uma coisa que você falou, doutora Érica, que a saúde é um bem-estar, né? Não só é físico, é mental, que a gente está falando, espiritual. Eu vejo muito vício, né? Tudo que vicia aprisiona. Tudo que vicia nos leva a outro extremo, né? E é meio que espiritual, que eu acredito muito nisso. Que é o domínio próprio. Você tem a decisão de realmente ser viciado em alguma coisa ou não. E sabe, hoje em dia, todo mundo sabe o que aquilo traz para a sua vida, né? Quais são as consequências dos vícios, seja ele o excesso da internet, o excesso do açúcar, enfim. Então, tudo que vicia nos aprisiona, com certeza. A autorresponsabilidade é tudo, né? A gente entender que o que acontece com o seu corpo no futuro e agora é responsabilidade sua, né? As pessoas querem terceirizar a responsabilidade por quase tudo na vida, né? Quer terceirizar a responsabilidade financeira, terceirizar a responsabilidade de trabalho, terceirizar a responsabilidade familiar, de saúde, terceirizar a responsabilidade de saúde. Então, a pessoa não quer tomar a responsabilidade para si sobre a própria vida dela, dominar a própria vida, né? Eu acho que isso é um passo que ajuda muito nesses outros fatores. A gente já está falando coisas, né? O podcast assim, vai viajando. Mas tem tudo a ver, porque tudo é interligado, né? Sim. Tudo é saúde. É o equilíbrio, né? Eu acho que essa é a palavra. Você ter o equilíbrio das coisas. Não viver nas unilateralidades, né? Eu não sou uma pessoa... Eu não acho... até discordo às vezes de alguns colegas. Eu acho que coisas muito radicais não fazem parte da vida, né? Nem lá, nem cá, nem, como eu disse, nem nunca, nem sempre, né? Então achar aquilo lá pra você, porque viver também não é fácil, né? Então pra você levar com
vida tranquila, Exatamente, né? melhor. Porque ser radical acaba que você não vai conseguir ficar muito tempo naquilo. E é frustrante, né? Tudo quando você vai para por exemplo, você faz uma dieta, por exemplo, eu ensino meu paciente o quê? Dieta boa é dieta que você faz pro resto da vida. Você vai conseguir fazer esse jejum, tirar tudo isso aí pro resto da sua vida? Não, né? Então, é melhor você ir aos poucos, tentando entrar no seu equilíbrio, dentro da sua realidade ali, das comorbidades que ele tiver. Porque, senão, é frustrante. Porque você volta a reengordar, você perde os seus 10 quilos ali, né? Essa promessa de uma semana que eu não concordo, eu acho que tudo é progressivo. Mas você vai reengordar e a pessoa fica frustrada, não consigo, não sei o quê. E às vezes até engorda mais, né? Porque daí a pessoa fica mais ansiosa, né? Exatamente. Pode gerar outros tipos de transtornos, né? Pra quê? Equilíbrio é uma palavra essencial. A doutora Érica falou na primeira fala dela, eu achei extremamente interessante. Extremos são sempre ruins, né? Sempre, pra tudo. Pra tudo. Então, ter equilíbrio em tudo na vida é muito bom, entendeu? É tudo... E tomar decisão, né? Porque o que você quer, né? Daqui 10, daqui 20 anos. Como você quer ser, né? Aquele põe no sol, tira do sol, né? Porque realmente isso faz toda a diferença. Vai chegar esse dia de qualquer jeito, mas assim... E eu vou estar plena como lá andando. Você... Correndo a gente vai fazer um podcast daqui 20 anos, né? E vamos lá, todo mundo aqui, ó, vem. E realmente, essa questão do futuro ali que é decisivo, né? Que vai chegar para todo mundo, né? E as pessoas parece que esquecem, parece que só vive o hoje, né? Não tem uma programação para como vai ser. Doe um pouco do seu tempo pro seu do futuro, né? Nem tudo é seu eu. Planejamento, né? Não, assim, pro planejamento. Não, assim, viver o dia de amanhã não é bom também. Mas estou dizendo assim, o dia de amanhã ele vai chegar. Você tem que planejar hoje, né? Mais ou menos, como que vai ser, né? Eu gosto de falar como se fosse assim, você tem que doar um pouco do seu tempo de agora pro seu eu do futuro. Não é que você vai fazer sua vida só pro seu eu do futuro, mas você tem que pensar, olha, daqui... É um planejamento como tudo na vida. Se você vai se planejar profissionalmente, se você vai se planejar financeiramente, de forma familiar, afetiva, e planejamento de saúde. Você vai ter um plano, olha, isso aqui é um tempinho que eu estou correndo aqui, me dá prazer imediato também, que é a endorfina, mas também é um pouquinho de doação para o meu eu de 20 anos adiante, entendeu? É muito difícil para as pessoas entender essa questão entre longo prazo e curto prazo, né? O prazer imediato é muito bom, né? E é muito mais fácil, né? O longo prazo é mais difícil, é muito mais fácil abrir o pacotinho ali, né, doutor? O meu tá fechadinho aqui, ó. Doutor José, passando a testa ali. Passa pra cá. O meu tá fechadinho aqui. Gente, é sério, na minha casa não tem açúcar. Como assim não tem açúcar, Mara? Não tem. Pra quê? Mas se tem aí, você fica tentado, né? Vai fazer alguma coisinha, assim, não pode ter, né? Não, meu marido é pós-bariátrico, né? Já mudando totalmente o assunto. Então, assim, eu não quero que ele reengorde, né? E a obesidade, gente, não tem cura, independente do tratamento que você faz. Tem cura. Fiz bariátrica, tô curada. Não tá. Se você comer, você vai voltar a engordar. E então a gente não tem. A minha filha, eu tenho uma filha só e eu quero ensinar bons hábitos para ela. Não significa que ela não... Por exemplo, ontem a babá dela fez um bolo de chocolate para ela. Ela ama. Ela tem um momento, porque é o final de semana, mas durante a semana ali ela sabe que tem o hábito de não ter açúcar, de não ter determinadas coisas na rotina. Eu acho que isso é o equilíbrio desde criança. Então você enfia coisa demais na criança ali, Maria. Aí depois você chega a estar adulto, tem que mudar. Como é que muda? Cheio de hábito, né? A gente tá com um bebê lá em casa, já que a gente falou de família, né? Tá com 9 meses. Toda hora alguém da família quer dar um bolo. 9 meses? 9 meses. Toda hora da família Bolo? alguém quer dar... Não. Eu vou falar pra você, a gente não deixa, né? Porque açúcar só depois de 2 anos de idade. Exatamente. E assim, nesse momento eu sou radical, tá, doutora? Não, eu sou totalmente depois dos 2 anos. Isso, mas assim, eu tô te falando como é cultural, as pessoas quererem oferecer. Sim. E você Fica fala, brava ainda. Você fala, não dá. A minha mulher falta puxar da mão da pessoa que vai dar. Não, ainda mas acha a pessoa chato. acha que fica chateada ainda, né? Então, assim... Você fala, sabe o que é? Meu filho tem alergia a açúcar. Uma criança. Tem outras formas. Dá uma balinha, um pirulito. Que maneiro. Pode dar, né? Não, pode brincar, pode dar uma bonequinha. Tem tanta forma de agradar, né? Mas assim, a gente tem a cultura disso, né? Sim.
É cultural. Porque quando você vai na casa de alguém é sempre uma comida, um café, uma bolachinha. Se você for lá em casa, você vai vendo. Eu funcionava, a primeira vez que eu chegava, eu falei, nossa, sua casa é estranha, Mayara, não tem nada pra comer. Eu falei, tem, menina, aí abre a geladeira, tanto de coisa. Gente, olha que dificuldade que é tratar dos pacientes do agronegócio, tanto do agro mesmo quanto dos fornecedores. Todos os grandes negócios, eles são fechados com picanha e cerveja. É verdade. É verdade, faz parte da vida deles. Os grandes negócios, as grandes vendas, as grandes coisas, é churrasco e cerveja. Verdade. E é um hábito, né? Isso Não, e a gente é viciado em carne também. Outra coisa que o ser humano é viciado, carne vermelha. Gente, Verdade. é um hábito difícil, eu gosto demais. Vamos diminuir. Vamos diminuir. A dica do dia, diminua a carne vermelha. Açúcar e carne tirar, Açúcar, né? açúcar não tem nada, pelo menos carne vermelha é rica em vitamina B12, né? Tem proteína e tal. Mas Mas dá pra Olha, eu diminuir. confesso que a carne pra mim eu amo é carne. desnecessária, mas o açúcar... Vou ter que nascer de novo. Eu fico super orgulhosa quando alguém manda assim, doutora, foi com você que eu aprendi a não comer açúcar. Direto eu recebo isso, gente, tô tão orgulhosa que o pessoal... E aí a pessoa quando para, fala assim, nossa, achei que fosse ser mais difícil. Mas depois que para, porque quando tá comendo, sente a vontade, Sente vontade, né? Mas depois que para, aí não... Não Igual sei café, quando né? falta. Café sem açúcar. Tipo, eu tomo hoje café, me dá até um arrepio. Se colocar açúcar, me dá um arrepio. seu Você- gosto é Parece que você não diferente. sente o gosto muda. do alimento. O gosto Nossa, do café. suco é uma coisa incrível. Quando eu era mais novo, era açúcar. Quando você faz um suco sem açúcar, você toma, você sente o gosto, parece que você tá comendo a muito fruta, é uma melhor. delícia. Eu É também muito adoro. melhor. Não dá doce pra sua filha, pelo Não, menos. não. 2 anos. É filho. Vai Filho, treinando o Não paladar. demos, não. A gente... até os 2 anos. A gente não dá de Forma jeito nenhum microbiota, mesmo. né? Minha esposa é super rigorosa com isso. Bem, sabe que é diferente. Mas você sabe que aproveitando a oftalmo com a cardio, eu sempre penso assim que como as complicações, né, cardiovasculares é infarto e acidente vascular cerebral, eu digo ainda bem que tem o oftalmo e o otorrino no meio do caminho. Porque quantas vezes, né, vem do oftalmo porque ele percebe as alterações lá, né, e a gente evita uma complicação maior, né? E quantas vezes não sangra o nariz porque a pressão tá alta? Eu disse assim, ainda bem que sangrou o nariz. O pior é se sangrasse sério. a cabeça, né? Então eu falo assim, ainda bem que tem um oftalmo no meio do caminho. E o nariz, e o otorrino no meio do caminho. Que é muito frequente eu receber paciente do oftalmo. Diz, olha, ele disse que tem alguma coisa errada. Ele mandou E ele pra nem senhora. sabia. Uma vez ou outra você vê o fundo de olho lá, uma oclusão vascular periférica, paciente, não sintoma nenhum, visão 100%. Olha, a senhora tem uma oclusão vascular aqui e tem retinopatia hipertensiva. Pode ir lá no cardiologista, porque se isso aqui fosse no seu cérebro... Já não estaria mais aqui. Ainda bem que tem um olho antes. Verdade. E não foi no centro da visão, porque se Sim, foi no centro, sim. bal, aquele olho ali também, né? Não é legal. Então, assim, você vê uma oclusãozinha vascular lá, olha, foi aqui... E é possível que, se você não cuidar, se for no cérebro, É pior. porque é acessível, né? E É assim, fácil, conforme né? é fácil, não precisa de uma máquina, né? Agora, e também, conforme os pacientes vão envelhecendo, como ele vai ter algum problema de refração, e ele vai ter que ir no oftalmo porque ele não está enxergando, ótimo, porque aí... Aí já previne. Exatamente. E é algo que eu sempre gosto de repetir, eu converso muito com os colegas lá. O fundo de olho simples, aquele não midriático, é muito importante ser feito anualmente, mas é bom vez ou outra, a cada 2 anos, pelo menos, faz um mapeamento mesmo, dilatado. E se a pessoa tem mais de 40, faz mapeamento todo ano, porque você descobre tanta coisa. O paciente chega lá e você fala, faz um mapeamento. O paciente volta, não tem nada, você vê lá uma retinopatia Mas quando você hipertensiva. fala assim, porque tem gente que está ouvindo que não sabe, que é o midriático, é aquele que tem que pingar o Para dilatar a pupila. para dilatar a pupila, Isso, né? perfeito, exatamente. Então, assim, depois dos 40, faz exame dilatado, com mapeamento, para poder ver bem, entendeu? Então, o colega oftalmologista que está escutando, não é especialista em retina, pede mapeamento para o seu paciente. Depois É de que idade prevenção. mesmo? Depois dos 40. Depois dos Pede 40. mapeamento para o seu paciente. É um exame simples, não é invasivo. Usa uma medicação que não tem nenhum efeito sistêmico, que é a medicação para dilatar. Então, assim, não tem por que Previne não muita fazer. coisa, né? Sim. Gente, mas nosso papo tá ótimo, né? A gente falou, ó, e já deu quase 1 hora aí de conversa.
Foi muito bom. Eu queria que cada um só deixasse uma mensagem aí, né? O que assim, para as pessoas que estão escutando, né? Sobre o que a gente conversou. Alguma coisa assim que você acha, a mensagem da doutora Maiara vai ser: não coma açúcar. Não coma açúcar. Se puder, evite o açúcar, gente. O açúcar não tem nutriente nenhum, seria importante, né? Mas a mensagem que eu deixo é cuide sempre do seu estilo de vida, né? Faça atividade física, tenha uma alimentação saudável. Além de manter as medicações que a gente vê muito também no consultório, o paciente às vezes, eu tô super bem, minha pressão já tá boa, porque eu não tô sentindo nada. Tira, né, o remédio. Até você convencer a pessoa, volta para um cardiologista. Além de tomar as suas medicações, né? Tenha um estilo de vida saudável. E evite, sim, o açúcar. Açúcar não tem nutriente nenhum. Esse é o meu recado principal aqui. Doutora Érica. Bom, o que eu queria deixar aqui para as pessoas? Tem um profissional que você confie, né? Para submeter o seu bem maior que a sua saúde, né? Não existe fórmula mágica para nada, para construção. É tudo uma constância, né? Não tenha medo de tomar remédio. Se você realmente precisar, tome. E o pilar da saúde, os pilares da saúde passam pelo cuidado do seu corpo, não com remédio, com exercício, com bem-estar, né? Tome os remédios se precisar, cuide também da sua parte espiritual, da sua parte emocional. O ser humano é um ser complexo que merece ser tratado assim. A mensagem que eu acho bem interessante deixar, eu acho que foi assim, a gente discutiu bastante isso, não coloque em detrimento o seu longo prazo por causa de algumas coisas do curto prazo. Então, acho que em tudo na vida, né? Tente fazer o máximo para pensar não só naquele momento e em como aquilo vai influenciar a sua vida. E eu acho que isso é um hábito construído, é lento, né? Não é tão rápido. E eu estou construindo isso em mim, eu não sou nada perfeito, assim. Eu acho que todo mundo constrói essa questão de se melhorar todos os dias. E cria isso em você, melhorar todos os dias, né? Se você melhora um pouquinho todo dia, você está alongando sua vida, deixando sua vida mais prazerosa, se tornando uma pessoa melhor. Eu acho que isso é interessante. Eu acho que isso é equilíbrio, né? Como a palavra, eu acho que no podcast falou, tudo é equilíbrio. Verdade. E evite o açúcar. Não tome açúcar, pessoal. Gente, queria agradecer, foi ótimo, viu, nosso bate-papo, né? Obrigada aí para você que assistiu aí, muita informação, e até o próximo IanoCast.